Olá, boa tarde. Nós estamos no dia 17 de fevereiro de 2023, às 13 horas. Então, 1 hora da tarde, e vamos começar uma nova série. Essa nova série eu espero que agrade a vocês, porque vai trazer à baila um assunto muito interessante. Por exemplo, nós estamos no meio de uma guerra planetária, que envolve a Rússia, a OTAN, o mundo todo. E a nossa pergunta é: se essa guerra se tornar uma guerra atômica, provavelmente o mundo será destruído, a Terra será destruída. Porque o arsenal bélico, ou seja, as armas atômicas somadas dos Estados Unidos, da OTAN, com as da Rússia, dá para destruir 5 vezes o planeta Terra. Então, se esses dois países que estão brigando por procuração, usando a Ucrânia como meio termo, mas se eles já decidiram, Putin já disse que não considera mais que o inimigo é a Ucrânia, o inimigo é a OTAN. E Biden já disse que todo mundo que for americano sai da Rússia. Então, é uma questão que é do máximo interesse nosso, o que nós vamos começar nessa série. Então, vamos aqui dar uma interrompida para agradecer aos nossos visualizadores, aos nossos divulgadores, aqueles que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus e na nossa maçonaria virtual, principalmente aos que são os nossos 8 caribus. Começamos assim o primeiro vídeo dessa série, que tem como meta o que é a profecia. Então, a maioria das pessoas que pega esse livro, não tem que ser este aqui, a Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia. Pode ser até no original hebraico. Pega esse livro e lê, a maioria. Eu estou falando da maioria, das pessoas que têm pouca cultura, que é 80% da humanidade. Então, eles pegam esse livro e ficam impressionados com as histórias e narrativas que estão aqui. E aí quebram a cara, porque a Bíblia não é um livro onde nós vamos ter narrativas e histórias que mereçam nossa confiança. Porque as narrativas da Bíblia são epopeias. E o gênero épico, ou seja, as narrativas que têm como característica mostrar um herói, elas apelam para a ficção e para fatos extremamente fictícios, portanto não confiáveis. Então, quem for ler isso aqui, querendo ver a história de Abraão, a história de Josué, o reino do rei Davi, vai encontrar uma porção de coisas que, se for passar pela peneira, não vai ser verdadeira. Mas é o que a maioria das pessoas faz. Logo, os ateus, os livres pensadores, as pessoas mais eruditas e inteligentes, consideram a Bíblia um livro, digamos assim, de não muita importância, porque é um livro de ficção. É assim que eles veem. Não é verdade. O erro está exatamente por querer considerar a parte mais importante da Bíblia, as narrativas épicas, que são muitas, que são empolgantes, que são emocionantes, mas que não é a essência da Bíblia. A essência da Bíblia é a profecia. Então, nós vamos começar essa série agora, aos 4 minutos do nosso vídeo, mostrando como é importante para nós conhecer a Bíblia do ponto de vista daquilo que nela é mais característico e verdadeiro, a profecia. E vamos começar por uma profecia que é extremamente conhecida.
Se nós abrirmos esta Bíblia aqui, já está marcado, vamos encontrar aqui um livro de um profeta chamado Daniel. E aqui a profecia célebre dele, chamada O Sonho de Nabucodonosor. Então, vamos começar por aqui, porque é muito conhecido. Todo mundo sabe que Daniel viveu por volta do ano 580 a.C. e foi governador e foi um grande homem na época de Nabucodonosor, no reino caldeu. Então, vamos começar por aqui. Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho, está escrito aqui, eu estou citando, ele sonha com uma estátua. Essa estátua é monstruosa. E a cabeça é de ouro. O peito e os braços são de prata. O ventre e os quadris são de bronze. E as pernas, as coxas, as pernas e os pés são de ferro. Esse é o sonho. Essa imagem é comum e todo mundo conhece a célebre imagem do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor chama Daniel e Daniel explica que o sonho, na verdade, é uma profecia. E aí é que está. Ou seja, Daniel agora vai explicar ao rei Nabucodonosor que aquela figura que apareceu num suposto sonho é uma revelação do futuro. Como agora, se nós tivéssemos um grande profeta como Daniel, poderia dizer se nós estamos no Apocalipse, próximos do Apocalipse ou não. Vamos voltar para Daniel. E aí Daniel diz, quando Nabucodonosor conta o sonho para ele e diz: Daniel, sonhei que eu tinha visto uma estátua. Essa estátua era gigantesca, estava dividida em partes, a cabeça era de ouro, os ombros e o peito eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as coxas e as pernas e os pés eram de ferro. Ele diz: majestade, o seu sonho é um oráculo que Deus te deu, e Deus é Senhor dos oráculos. Oráculo é uma palavra que é sinônimo de profecia. Então, Nabucodonosor diz: Daniel, tu podes interpretá-lo? Ele diz: certamente. Certamente, porque eu estou exatamente categorizado, ou seja, autorizado pelo Deus soberano de todas as galáxias e de todos os mundos a interpretar o teu sonho. Majestade, a cabeça da estátua de ouro é o teu império, o Império Caldeu, que está aqui no mapa, simbolizado por essa faixa verde. Está vendo? O Império Caldeu aqui está simbolizado pela faixa verde. E aí existiu, isso é um mapa histórico, é um atlas histórico escolar, e ele diz: então a cabeça é o teu império, o Império Caldeu, que é representado por essa meia-lua. E o peito de prata é um império que surgirá depois do teu, que será o Império Medo-Persa, que é esse que está aqui embaixo. Será grande, maior do que o teu, mas será menos duradouro, menos vigoroso. Então, é a segunda parte da estátua: o peito de prata e os braços. E finalmente não. E depois, o ventre e os quadris de bronze significam o Império de Alexandre, o Império Grego. Está aqui, ó, a Grécia, a Península Grega, está aqui. Aqui nós temos um pedaço dela, está vendo? A Grécia está aqui, e aqui ela está
na bacia do Mediterrâneo, ou seja, ela aparece aqui, ó, em amarelo, que seria então, segundo a interpretação de Daniel, o terceiro império de Alexandre da Macedônia. E finalmente, majestade, depois desse império, que está representado pelos quadris e pelo ventre, virá o maior de todos. Aqui está o Império de Alexandre. Portanto, como Nabucodonosor disse, assim aconteceu. Mas esse império será substituído por outro, que será o maior império que o mundo já viu. Só que esse império está sendo representado na estátua pelas coxas de ferro, pelos pés de ferro e pelos dedos que estão misturados com ferro e com barro. É o Império Romano. E assim, Daniel, através de uma capacidade dada a ele, nunca houve um império tão grande e nunca haverá, disse Daniel a Nabucodonosor. É um império que nunca houve outro tão grande, não tão poderoso e tão cruel, e nunca haverá. Assim, Daniel desvelou o sonho profético de Nabucodonosor. A essa altura, seria muito justo vocês dizerem, mas professor Marlanfe, quando Daniel viveu? Ano 580, 600 a.C. Não poderia ter, os autores da Bíblia, não poderiam, depois que isso aconteceu, terem escrito isto? Não, não poderiam. Sabe por que não poderiam? Porque a Bíblia, ela obedece a uma rigorosa interpretação, exame e, vamos dizer assim, clivagem, que são as ciências auxiliares. Aqui nós temos um caderno explicando, começando a introdução. Aqui nós temos mais a linguagem humana na Bíblia. Tudo isso são cadernos que eu estudei no seminário, mostrando como é que tem certeza do que o que está na Bíblia é ali, é aquilo ali. Aqui nós temos metodologia do Antigo Testamento e aqui nós temos, mais uma vez, para entender o Antigo Testamento e a arqueologia. Tudo isso são ciências, a exegese, a hermenêutica, né? Então, a interpretação do texto, a análise contextual e o processo de datação. Então, minha gente, está fora de cogitação que usando essas ciências, não se tivesse descoberto, se porventura a profecia que está aqui tivesse sido escrita depois dos fatos terem acontecido, para fingir que Daniel sabia fazer a interpretação. Todas essas ciências provam que esses fatos aconteceram no ano 580 a.C., de 500 a 580 a.C., pela datação, pela hermenêutica, pela propedêutica, pela exegese e pelas ciências auxiliares, né, principalmente pela arqueologia. Então está fora de cogitação. É uma pergunta pertinente, mas fora de cogitação. Realmente aconteceu o que está dito aqui, né? O rei do Império Caldeu, Nabucodonosor, teve um sonho, e nesse sonho viu uma estátua, e nessa estátua estava, como nós já dissemos, não vamos repetir. Então, minha gente, vocês vejam que as pessoas que não valorizam a Bíblia, não valorizam porque buscam nela o que não é certo, o que é duvidoso. Ou seja, os romances épicos, as aventuras de Davi, de Josué, de Abraão, e assim como você vai encontrar na Suméria o épico de Gilgamesh, de Marduk,
e outras coisas, que são epopeias. E as epopeias não merecem confiança, porque, como eu disse, são um gênero literário que você pode acrescentar dados fictícios e, portanto, a história não tem que ser necessariamente como está ali. Ao contrário, a profecia é rigorosamente, criteriosamente interpretada, e nós temos meios de saber que a interpretação de Daniel dos reinos da estátua culminou no Império Romano, que aqui está no Atlas Histórico Escolar, como tendo sido o maior império de todos, e que Daniel termina dizendo: majestade, depois desse império não haverá nenhum outro tão grande e tão poderoso. Então, aí está a interpretação do teu sonho da estátua, que é uma profecia. Gente, é maravilhoso você, então, quando você tem uma noção certa da Bíblia, você pegar esse livro e perceber que aqui, se você souber, você vai ter, digamos assim, todo o futuro da humanidade aqui dentro. A profecia. E é essa série que nós vamos começar com esse vídeo. Começando exatamente por essa famosa profecia, muito, muito famosa, feita por um profeta que nós vamos pegar ele ainda rapazola, adolescente, na Caldeia. A Caldeia equivale hoje à Turquia, e o sonho de Nabucodonosor, que foi um monarca famosíssimo da Babilônia. Então, se nós então tivermos a chave das profecias, nós poderemos saber qual é o futuro da humanidade. Ou seja, poderemos saber se essa guerra entre a Rússia e a OTAN, que por enquanto está usando a Ucrânia como o meio termo, é uma guerra de procuração, como se diz, e de narrativas, se ela no fundo, será transformada numa guerra atômica. Isso seria o Apocalipse, que será outro livro profético que nós vamos analisar, ou se vai acabar tudo bem. Logo, nós, Marlan Tavares Oliveira, professor de teologia, estudei no Mosteiro São Bento, faculdade de teologia, estudei na Universidade Católica de Petrópolis, faculdade de teologia, então sou teólogo, e quando eu leio aqui as narrativas fabulosas, não me interessam, porque Davi não conquistou Jerusalém com a força das armas do exército dele, aquilo é mentira, mas está dito que ele invadiu Jerusalém, conquistou e matou e arrasou e tudo. Não é assim. As ciências auxiliares mostram que Davi fez um pacto com o rei de Jerusalém e os dois amigavelmente chegaram a um acordo. Ou seja, esse material aqui nos permite saber a verdade, a veracidade, tanto das narrativas épicas, quanto das profecias e, enfim, de tudo aquilo que é a Bíblia. Portanto, a Bíblia é um livro precioso para quem tem o conhecimento necessário. E esse conhecimento necessário é uma ciência que se chama teologia. Eu sou formado em 2 escolas de teologia. Eu tenho 2 cursos. Um na Universidade Católica de Petrópolis, CP, e outro no Mosteiro São Bento. Então, minha gente, não é à toa que esse livro é o livro mais vendido do mundo, é o livro que tem mais edições, né? E, a despeito de Voltaire, Edmond Darrouet, ter dito na Revolução Francesa que dentro de mais 50 anos, né, ele pegou uma Bíblia e disse: dentro de mais 50 anos, esse livro não será lido por ninguém mais, porque ninguém confiará nele. Será vendido por 25 centavos. Errou feio.
é o livro mais vendido, mais editado, e esse aqui eu comprei por R$40 há 5 anos atrás. Então, agora o importante é, você tem que estudar, você tem que entender a Bíblia. Não adianta o idiota pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço, ir numa garagem, botar umas cadeiras de plástico, ou então ir para o meio de uma praça pregar. Não. Você tem que estudar muito antropologia cultural, exegese, hermenêutica, análise da narrativa, arqueologia e várias outras ciências, que aqui eu peguei alguns dos livros que nos servem. Aqui eu usei todos esses quando eu fiz o meu curso de teólogo no Mosteiro de São Bento. Portanto, com essa aula, nós estamos abrindo uma nova série, através da qual eu vou dizer a vocês, com toda certeza, várias coisas que vocês vão ficar perplexos, que estão na Bíblia em forma de profecia. Essa série, portanto, vai se referir, não sei qual é o título ainda, mas vai enfocar as profecias bíblicas. E a primeira delas é essa daqui, a estátua de Nabucodonosor, que tem a cabeça de ouro, os ombros, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as coxas, as pernas e os pés de ferro, e misturado com barro, os dedos, os pés e os dedos dos pés. E que Daniel traduziu como sendo 4 reinos. A cabeça de ouro seria o reino babilônico, caldaico, do próprio Nabucodonosor, depois seguido pelo Império Medo-Persa, depois seguido pelo Império de Alexandre, que é heleno, depois seguido pelo Império Romano, e segundo ele, na interpretação, não haveria mais nenhum outro império tão grande e tão poderoso depois desses 4. Mostrei a vocês no livro no Atlas Histórico Escolar, não vou repetir, mas mostrei que a história mostra que a profecia de Daniel cumpriu-se precisamente. Está fora de cogitação imaginar que os autores da Bíblia escreveram isto depois dos fatos passados, porque a cronologia dos acontecimentos da Bíblia é fácil de ser estabelecida pelos métodos que a ciência dispõe. Então, será essa a série pela qual nós vamos dizer a vocês se estamos de fato numa guerra planetária que vai ser o Apocalipse, o Armagedon, o fim do nosso planeta, ou se nós sobreviveremos. Assim, com essa empolgação toda, eu apresento agora a vocês essa primeira gravação, que é uma série que vai dar as profecias bíblicas e assim vai desvendar o nosso futuro. E vai dizer a vocês, qual é a nossa, vamos dizer assim, o que a vida nos reserva. Se a destruição do planeta, mediante essa guerra por procuração, ou se nós sobreviveremos. Mas vamos devagar. Vamos mostrar várias profecias, e já disse a vocês, a coisa mais importante da Bíblia é a profecia. Isso, para saber isso, você tem que ser formado em teologia, como eu, Dr. Rodrigo Silva, e outros teólogos. Tem muitos, eu não sou o único nem o melhor. Então acabamos aqui, tendo mostrado a vocês um exemplo, talvez o mais conhecido, e mostrando a vocês como foi importante para o rei Nabucodonosor e como é importante para nós hoje saber que Daniel, no ano 580 a.C., interpretou o sonho de Nabucodonosor, que na verdade não era um sonho, era uma profecia. Assim, eu vou interpretar várias profecias e vocês vão saber que o que devem procurar na Bíblia é
a profecia. O resto é duvidoso. Pronto. Obrigado pela atenção. Aos 25 minutos, nós encerramos esse vídeo, que é o primeiro de uma série. Profecias Bíblicas, talvez seja o nome da série. Então, com a minha gratidão por aqueles que visualizarem esse vídeo, vamos ver agora, então, como é que nós vamos saber o que é que a humanidade vai viver ainda, se vai, através da profecia, porque nós temos na Bíblia tudo isso. Na Bíblia Sagrada. E aí está o valor dela, que muita gente ignora. Então, até o próximo vídeo. Desde já, agradeço, deem seu like. É importante o dedinho, a mãozinha. Divulguem o canal e continuem nos prestigiando. Até o próximo vídeo. Esse é o primeiro, o próximo será o segundo.